Olá, eu sou o Pedro e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje falarei sobre a certificação da Microsoft referente a Power BI, é a PL 300. E aqui eu vou tentar eh, trazer toda a minha experiência que eu tive ao fazer essa certificação. Fiz a prova hoje de madrugada, estou até com as olheiras porque eu sempre dou preferência para fazer a prova de madrugada para evitar ruído, barulho, eh, pessoas sem querer entrar no ambiente que você está fazendo a prova e tudo isso pode comprometer sua prova ser cancelada. Então eu sempre faço isso num horário bem atípico, né? Domingo à noite, quase segunda de madrugada, que dificilmente alguém vai conseguir te incomodar, tá? Então, eu fiz essa prova basicamente hoje e tive uma pontuação de 841 de 1000, que é uma pontuação bem legal, né? Considerando que o mínimo para passar são 700 pontos. E aí, como não tem conteúdo no YouTube falando sobre essa certificação, até tem, não tem tantos, eu pretendo fazer um compilado aqui, fazer um resumo bem com um conteúdo bem denso sobre essa certificação, justamente para sanar a maioria das dúvidas e também incentivar e motivar as pessoas a tentarem essa certificação. Para quem é analista de dados e trabalha com Power BI, ela se torna fundamental. Falando um pouco sobre a certificação, até 31 de março, tá, de 2022, estava no ar a DA100, que era a prova analisando dados com Power BI, tá? Então era a prova antecessora à PL 300. A DA100, eu cheguei a fazer ela na época, fiz meados de julho do ano passado e fui reprovado. Tive 698 pontos, sendo que o mínimo era 700. Por, sei lá, meia pergunta eu não consegui, né? E para mim, na época, fiquei bem decepcionado, porém o tempo passou e aqui estou, né? Eu tentei novamente e dessa vez obtive êxito. A DA100, ela, além de pegar todos os temas que são abordados na PL 300, ela também tinha muita questão de administração de workspace, capacidade premium e etc. Eu lembro que na minha prova caiu bastante perguntas referentes a isso. E como eu não tenho vivência com ambiente premium, para mim foi bem difícil ali no momento responder essas perguntas. E aí, conforme surgiu a PL 300, a Microsoft um pouco meio que desmembrou eh, essas questões que caíam na prova e transportou toda essa parte administrativa para a DP500, que é uma nova certificação que tem aí um pouco mais de um mês, está no ar, que ela também é uma associate, né? Ela tem você pode ver que ela tem 2 estrelas aqui e tal, mas ela é mais voltada para quem vai gerenciar o ambiente, permissionamento mais profundo, capacidade e etc. Então a PL 300, querendo ou não, ela ficou mais sucinta, ela ficou mais objetiva. Ela aborda ali realmente só a parte ferramental, a parte de criação dentro da ferramenta do Power BI. Naturalmente, ela também aborda um pouquinho de compartilhamento de relatório, isso e aquilo a gente vai ver mais para frente, mas não tanto quanto era a DA100, tá? Então essa tá a principal diferença. Quem acha que simplesmente a Microsoft pegou a DA100, matou e criou a PL 300 sendo um Ctrl+C, Ctrl+V, não, tem uma diferença, tá? Então, o que é abordado aqui na PL 300? A parte de preparar os dados cai entre 15% e 20%, tá? Modelagem de dados de 30% a 35%, ou seja, é o que mais cai, tá? Modelagem de dados. Visualizar e analisar dados de cerca de 25% a 30%. E implantar e manter ativos 20% a 25%. Lembrando que o número de questões ela é randômico, né? Então, por exemplo, na minha prova eu tive 61 questões, 61 questões, tá?
mas às vezes você pode fazer a prova e seu número ser um pouco maior ou um pouco menor do que esse 61, tá? Por quê? Porque cada pergunta tem um determinado peso, tá? Só que você não consegue saber qual que é o peso de cada pergunta, você só vai saber no final o resultado, se você passou ou não, e você não consegue saber, primeiro, quantas você acertou, quantas você errou e qual que é o peso de cada pergunta, tá? Então, cada pergunta você tem que dar o seu máximo ali, porque é aquela pergunta que pode te salvar. No meu caso lá, o ano passado eu tive 698 pontos. Talvez se eu tivesse revisado alguma pergunta e, e modificado, ia ter 2 pontos que ia ter me certificado naquela época, tá? Então, cada pergunta, analise como se fosse a última da sua vida, tá? É, e também tem um pool, né, que a gente chama um pool de questões. A Microsoft, para essa certificação, com certeza deve ter pelo menos 200 questões lá na base deles, né? E quando você entra, ele faz é, esse, esse aleatório e te joga algumas perguntas dentro daquele pool, né? Então, as perguntas que você terá são diferentes das que eu tive. Pode ter algumas que vão ser iguais e outras diferentes, tá? Porque ela não tem assim, são 61 perguntas, para todo mundo são essas 61 perguntas. Não. Existe um pool ali dentro e ele vai randomizando isso daí, tá? Conforme cada pessoa. Né, recentemente, como eu disse, a Microsoft lançou essa DP500 aí, que é mais voltado para quem vai implantar e gerenciar um ambiente premium, tá? E aí, obviamente, vem a dúvida na cabeça, tá? Eu preciso tirar as duas certificações ou uma já basta, tá? Como você pode ver, ambas são associates, tá? E aí, mais para frente a gente vai abordar os níveis de certificação que tem. Tem a Fundamentals, Associate e a Expert. Então são duas certificações Associate, claro. Se você tiver as duas, quanto mais melhor, né? Vamos partir desse princípio. Porém, não adianta nada você ter uma certificação, né, de sustentação de ambiente, vamos dizer assim, sendo que você não trabalha com isso. Ou talvez você nem tenha a pretensão de trabalhar com isso, tá? Então, se você é um analista de dados e o seu papel principal é desenvolver relatórios, extrair, puxar informações das bases, etc., fazer todo esse trabalho de BI mesmo, cara, vai na PL300, tá? E aí, se você futuramente tiver uma proposta ou quiser realmente se aprofundar no assunto, virar um expert, depois tenta a DP500, tá? Falando agora o porquê, né, você deve tirar a certificação. Você deve estar pensando, tá, mas eu já trabalho na área, né, ou estou começando agora e não entendo muita coisa, eu já estou na área há um bom tempo e não vi necessidade, não me deram motivos plausíveis para eu tirar essa certificação. Vou te dar 3 motivos aqui, tá? Primeiro, um profissional certificado, ele é muito mais requisitado e melhor remunerado do que qualquer outro profissional da, no mercado de trabalho, tá? Então, se comparando um profissional de BI sem uma certificação versus um profissional de BI com a certificação, se eu não me engano, a Microsoft, uma documentação da Microsoft, um artigo da Microsoft, ela fala que uma pessoa, né, ela comparando, no caso, em dólares e tal, uma pessoa certificada chega a ganhar 16 mil dólares a mais, né, anuais do que uma pessoa não certificada, do mesmo nível, porém uma com certificação e a outra sem certificação, tá? A certificação da Microsoft, ela é reconhecida mundialmente, tá? Então você já garantiu ali que você atestou, né, que você conhece do assunto, você vai ter propriedade para falar desse assunto e o melhor de tudo, em qualquer lugar do mundo, tá? Então assim, a certificação, amanhã eu quero trabalhar no exterior, tá? Essa certificação vai te servir, tá?
ela é reconhecida mundialmente. E o terceiro é que você ganha um título de Associate da Microsoft. Como eu expliquei um pouco atrás, existem os 3 níveis Fundamentals, tá? As provas de Fundamentals, que são as 900, a Z900, DP900, a I900, SC900, o, MS900, etc., são provas de certificação também. Elas vão te dar uma insígnia, vão te dar um certificado, porém, você não se torna um associado da Microsoft, tá? Porque elas são no nível mais ali, características do produto, para demonstrar que você conhece do produto, mas não necessariamente é um mão na massa ali. Essas provas nem estudo de caso tem, tá? Então, assim, quando você faz uma prova que a insígnia são 2 estrelas, você se torna um associate. E depois disso, né, você tem a expert, que para a área de BI, de dados, né, a Microsoft ainda nem tem uma certificação expert, tá? Então, basicamente você vai estar no nível máximo quando o assunto é dados e quando o assunto é certificação Microsoft, tá? Então esses são os 3 motivos, e se eu não te convenci nesses 3 motivos, procura mais motivos aí, que os motivos são muitos, a discrepância é gigantesca, tá? E agora eu vou falar um pouco sobre a prova. Bom, até quando a prova ela foi lançada, que foi ali mais ou menos fevereiro, né, e depois em março morreu a DA 100, até então você podia fazer ou uma ou outra, aí depois morreu a DA 100, todo mundo que era DA 100 migrou automaticamente para PL 300, e aí passou a vigorar somente a PL 300, só que a princípio ela só tinha um idioma inglês, tá? Isso ocorre com bastante frequência nas certificações da Microsoft. Quando lança uma nova prova de certificação, geralmente é só em inglês. Tanto que a DP500, tá? Se vocês olharem hoje, ela só tem inglês, porque ela é uma certificação bem mais recente do que a PL300. Só que agora, e a Microsoft ultimamente está fazendo isso de uma forma bem mais acelerada, com muito mais celeridade, lançou já diversos idiomas. Então você consegue fazer a prova português Brasil. Então tinha muita gente que não fazia a prova justamente por eu tenho afinidade com a ferramenta, mas eu não tenho afinidade com o idioma inglês. Agora não, tem a Português Brasil, então quem não tem essa afinidade pode fazer, embora muitos reclamem da tradução das provas em geral, tá? Mas é bem mais, é menos cansativo, tá? Porque no inglês você vai ter que ter a preocupação de ler, traduzir, entender, né? E no português você não precisa traduzir, então é um tempo que eu já vou entrar nesse assunto, né? São 120 minutos de prova, 2 horas de prova. Você fala, é um tempo considerável, não, passa super rápido, tá? Eu entreguei a prova faltando 15, 20 minutos, tá? Então, assim, você tem pouco mais de 1, 2 minutos aí fazendo uma conta de padaria para cada prova. E tem prova e tem questão para cada questão, né? E tem questão que são estudos de casos gigantescos, tá? Você vai gastar muito tempo lendo e vai ser cansativo, tá? A DA100 não precisava de renovação, então você tinha a DA100 e não tinha que se preocupar em renovar. Já a PL300, ela tem a renovação anual, tá? Eu posso até mostrar aqui, ó, por exemplo, minha certificação aqui. Eu obtive ela em 31 de julho. Na verdade, ele colocou aqui 31 de julho. Minha prova estava agendada para o dia 1º à meia-noite e 15. E você pode entrar 30 minutos antes, né? Fazer o check-in e tal. Então, já fiz o check-in, já acelerei as coisas e consegui iniciar a prova um pouquinho antes do tempo. E aí o certificado saiu como 31 de julho, tá? Então, e aquele expira dia 1º de agosto de 2023, tá? Então só ano que vem, tem um ano aí pela frente. E aí eu posso renovar gratuitamente, tá? A prova de renovação, ela é gratuita,
mas você só precisa se atentar, tem um prazo, se eu não me engano são 6 ou 3 meses antes, né? Você tem que, você tem que demonstrar um interesse ali de renovação através de um link, e aí você faz a prova de renovação sem custo. A prova de renovação, ela não vai ser uma prova completa, é uma prova tipo assim, 20 questões super rápidas ali para você, só para garantir que você ainda entende do assunto, tá? Então não se preocupe, você não vai ter que passar por todo esse percalço aí todo ano, né? Nossa, vou ter que fazer uma prova de 60 questões todo ano, não. A renovação é aquela leitura dinâmica ali, aquele mais a zap ali, só pra, nossa, tipo renovação de habilitação no Detran, né? O valor da prova são US$ 100, tá? US$ 100, e hoje a cotação está 5,18, então a gente está falando de 518 reais, mais, né, IOF, porque a prova é em dólar e tal, então uns 550 reais você vai gastar para fazer a prova, tá? Mas fica até o final do vídeo que eu vou ensinar como você pode adquirir voucher para fazer essa prova sem custo, tá? Mas hoje, se você for para pagar 550 reais, que é um valor considerável, né? Meio barão é um valor considerável. Como eu disse, a questão do tempo, 120 minutos. Fiquem atento ao tempo, você tem que ter uma gestão de tempo ali, tá? Você vê que tá apertando, começa a acelerar, começa a marcar algumas questões para ir você revisando depois, né? Se você, pô, essa daqui eu vou travar. Tem questões que você pode marcar para revisão, e aí no final você, se sobrar tempo, você consegue rever essas questões, tá? Porque, falando em questões, como eu disse lá no começo, né, ele vai gerar ali de forma randômica entre 50 e 70 questões, dependendo do peso das questões, e tem uma divisão, tá? Como começou a minha? Foram 61 questões, sendo 10 questões de estudo de caso, cansativo, tinha requisitos de segurança, requisitos de relatório, requisitos da área, tinha as bases, base em Excel, base em Microsoft Azure, tinha a descrição do problema, cara, tinha tanta coisa, foi bem cansativo os estudos de caso. Se eu não me engano, os estudos de caso você pode jogar para o final da prova, tá? O meu, ele caiu no começo, mas apareceu um pop-up lá, agora eu não me recordo muito bem, mas se eu não me engano eu podia jogar isso pro final da prova e fazer lá no final. Eu preferi fazer já no começo. E aí são 10 perguntas, estudo de caso, que você é como se fosse uma prova separada. Então você faz esses estudos de caso. Quando termina as perguntas referente a estudo de caso, você dá um enviar e você não consegue voltar mais, tá? Aí você cai para a prova de questões simples, que aí para mim deu mais ou menos umas 45 provas, questões simples de diversos temas que a gente já vai falar no próximo slide. E tem umas questões no final, mais ou menos umas 5, 10, agora eu não me recordo direito, mas tinha algumas opções que você não pode fazer revisão. Essas questões simples aqui, essas perguntas, essas 45 aqui de questões simples, aproximadamente, você pode marcar para revisão e avançando e depois você voltar, tal, ver com tranquilidade. Essas questões aqui sem revisão, não. É no final ali, tipo, você responde, avança e já era. Essas perguntas você não pode revisar. E, sinceramente, eu não sei porque eles fazem isso, né? Mas tem essa quebra e fique ligeiro, tá? Tem perguntas que você não pode revisar, respondeu, já era. Mas elas são poucas. E a pontuação? Você precisa ter 700 pontos de 1000 para ser aprovado, tá? Quanto mais, melhor, mas na verdade indiferente, né? Melhor para você porque você sabe que você tá afiado ali, tá com bastante conhecimento no Power BI. Mas, tanto faz você ter tirado 999 ou 700, que você precisa de 700, tá? Então, todo mundo que tem uma pontuação acima de 700, parabéns,
foi certificado. Falando aqui em idiomas, tá? Você pode selecionar o idioma da prova. Só que assim, tem um idioma da pessoa que vai ficar te auditando ali, que geralmente é um indiano e tal. A todo momento, né, sua webcam tá ligado, você tá sendo gravado, você não pode falar, não pode olhar para o lado, você tem que estar aqui focado fazendo a prova. E para essa pessoa que vai te auditar, aí você só tem duas opções de idioma, tá? Que é inglês e japonês, tá? E eles podem te ligar ou podem conversar pelo chat com você. Ou às vezes eles nem te solicitam. Se você mandou lá o documento nítido, né, a foto da sua habilitação, do seu RG, do seu documento bem nítido, fez tudo certinho, tirou a foto do seu desktop, tirou a foto das suas laterais, o cara visualizou que você não tem nenhum ruído no ambiente, né, você não tem nem coisas que possam ser suspeitas no ambiente, ele já vai liberar a prova para você, nem vai falar com você e só vai ficar te auditando ali. A prova a todo momento ela é gravada. E a qualquer momento, se você tiver alguma dificuldade, você pode ir lá e acionar o chat, ele entrará em contato com você, tá? Agora falando o que cai na prova, né? E aí vocês devem estar se perguntando, quanto tempo eu preciso estudar? E se eu sou iniciante, comecei a trabalhar com Power BI esse ano, 2022, eu já posso fazer essa prova? Bom, quem vai me dizer isso é você, tá? Eu trabalho com Power BI desde 2017, então eu já tenho bastante tempo de estrada com Power BI, e isso traz uma determinada tranquilidade, porque a gente já passa alguns desafios, vai aprendendo com o tempo, e isso vai trazendo propriedade para a gente falar sobre o assunto, tá? O que caiu na minha prova. Eu vou falar aqui o que caiu na minha prova para vocês entenderem o nível de complexidade e você vai poder se autoanalisar e dizer se está preparado ou não para encarar essa prova, tá? Caiu assuntos, questões relativas a painéis, né? Que são os dashboards, relatórios, aplicativos, tá? Aplicativos, quando eu falo, não é a versão mobile, aplicativos aplicativos lá do Workspace, que você pode gerar um aplicativo com aglomerado de relatórios. Caiu consultas de SQL, SQL Server, Azure, Power Query, tratamento de dados em Power Query, funções de Power Query, tá? ListSum, TableMax, Table Group, então cai funções da linguagem M e Power Query. DAX, desde uma calculate básica até medidas com variáveis, tá? Então, para mim caiu desde o básico até o avançado. Permissionamentos de workspace, então qual o tipo de permissionamento do membro, do contribuidor, do administrador, se eu vou compartilhar um aplicativo, como eu devo incluir um usuário, se é através de um diretório de grupos, se é usuário por usuário. RLS, tá? Row Level Security, caiu bastante, caiu umas 3, 4 perguntas de Row Level Security. Sincronização de filtros cai bastante. Eu tenho 3 páginas, em página tal, o filtro tem que interagir com tais gráficos, eu faço um filtro na primeira página, tem que interagir com todas as outras. Sincronização de filtros cai, também bastante pegadinha, tá? Assim, leia e releia a pergunta antes de responder. Tem muita coisa que pode ter pegadinha embutida ali, tá? Se você não analisar, você pode cair numa arapuca, tá? Então, sincronização de filtros, interação entre gráficos. Quando eu clico num gráfico, ele filtra, quando eu clico, ele realça o highlight, aí tem as perguntas, né? Eu tenho um dashboard com 5 gráficos, e aí eu tenho um gráfico de linhas, de barras empilhado, tal gráfico, e para cada gráfico,
qual ação eu devo ter quando clicar no gráfico para ele interagir e tal. Então tem essas perguntas. Principais influenciadores. Tem muita pergunta que tange a inteligência artificial, tá? A Microsoft, ela coloca isso muito em voga. Então, assim, principais influenciadores eu nunca usei na minha vida, mas eu tive que estudar bastante, tá? Meio que eu já sabia que isso ia cair, porque li alguns artigos, né, pessoas de blog, alguns vídeos de gringo e tal, e o pessoal falava bastante, ó, a Microsoft ela tá dando muita ênfase para essas funções. Então essas funções de principais influenciadores, perguntas e respostas, tudo que embute, né, tem embutido ali inteligência artificial, a Microsoft dá um peso legal para esse tipo de pergunta. Então, caiu umas 10, entre 5 e 10. Agora eu não consigo ser tão preciso, né, na quantidade, mas eu lembro que foi entre 5 e 10. Principais influenciadores, é, perguntas e respostas e também linhas de tendência, né? Você tem um gráfico de linha, você insere uma linha de mediana, percentil, linha de tendência, essas coisas, isso também cai. Temas, tá? Eu tenho um tema no desktop, quando eu publico e vou fixar um bloco no dashboard, qual o tema que vai ser, se eu já tiver um dashboard existente com um tema XPTO, tal. Aonde eu posso inserir temas? Só no Power BI Desktop, só no dashboard, só no Power BI Service? Tem essas perguntas. Parte mobile, tá? Caiu umas 3 questões de mobile falando, eu tenho um relatório assim e quando ele virar mobile, eu preciso que ele fique dessa forma. Quais modificações eu tenho que fazer? Quais inclusões ou remoções eu preciso fazer para chegar nesse resultado? As perguntas foram nesse teor, tá? E medidas rápidas, tá? Medidas rápidas, por mais. Eu não uso medidas rápidas, eu prefiro fazer tudo no modo raiz, mas a Microsoft ela deu uma atenção para essa questão de medidas rápidas, que são aquelas medidas, né? Eu crio uma medida rápida e aí arrasto o campo para cá, para lá, e ele já gera toda a função ali por trás. Caiu umas duas, tá? Caiu umas duas sobre isso. E então, esse daqui foram os principais pontos que eu vi que eu me recordo que caíram na prova. Então, com base nisso, né, o que cai na prova, com base nisso daqui, você vai ser o seu termômetro aí. Você se sente habilitado ou não para fazer essa prova? Eu acho que isso daqui já diz muita coisa, tá? Se você nunca ouviu falar de aplicativos, não tem vivência com SQL, não manja de DAX avançado, nunca usou o Row Level Security, primeiro dá uma estudada antes de se aventurar na prova. E aí você vai falar, tá, mas quanto tempo eu preciso estudar e onde eu posso estudar, né, para fazer essa prova, encarar essa prova? Tempo é relativo, né? Cada um tem um timing de aprendizado. Tem pessoas que são mais autodidatas, tem pessoas que precisam recorrer a capacitações, treinamentos. Eu estudei é, nessa última semana, tá? Eu peguei uma semana para estudar o conteúdo da prova, o que possivelmente cairia na prova. Mas é como eu disse, eu já tenho uma vivência com Power BI desde 2017, então muita coisa já é comum para mim, né? Tanto que tem muita coisa que eu não estudei e caiu na prova, tá? Mas eu sabia devido ao tempo de convivência com a ferramenta. Mas tem o Microsoft Learn, é muito bom, muita gente elogia e ajuda demais. O Microsoft Learn, ele dispõe de treinamentos bem intuitivos, né? Tem parte de texto, tem parte de vídeo e você pode desbravar ele. Tem muita coisa ali que vai cair na prova, que o Microsoft Learn tem disponível. Treinamentos,
tem treinamentos que aí são pagos, né, treinamentos de parceiros oficiais Microsoft, por exemplo, a K-Solution. Eu lembro que em 2020, final de 2020, eu fiz um treinamento com a K-Solution, na época era DA100, né, e aí eles passam um treinamento em cima do material da prova, tá? O material da prova e depois eles disponibilizam o material no SkillPipe, documentação da Microsoft e tal. Não é suficiente, tá? Já adianto de antemão que esse tipo de treinamento não é suficiente, mas ele dá uma boa base para você iniciar seus estudos, tá? Então, se você é aquele tipo de pessoa que precisa de um tipo de treinamento, você não consegue ser tão autodidata tal, talvez seja plausível avaliar um tipo de treinamento nesse aspecto. Eu lembro que o treinamento na época foi entre 800 e R$ 1.000, tá? Você recebe um certificado de conclusão e etc. Então é bem legal. E vídeos no YouTube, né? Eu tenho um canal, tenho um monte de vídeo de Power BI. Eu acho que só os meus vídeos aí já mata aqui algumas questões aqui que caem nessa prova, tá? Mas vídeos no YouTube, para quem é mais autodidata, aquela pessoa que é mais visual, né? Não consigo aprender lendo tanto, né? O visual ele me ajuda, a parte de ouvir uma pessoa falando e explicando me ajuda bastante. Então, você tem que se achar nesse meio. E essas são as minhas recomendações, tá? Claro, outra parte, simulado, tá? Simulado ajuda demais, são perguntas bastante similares ao da prova, tá? E te ajudam ali meio que você ter uma noção de como vai ser o teor das perguntas, né? Tem, por exemplo, tem perguntas que você tem que clicar e arrastar numa determinada ordem, né? Você tem que fazer. Então, o simulado ele vai te ajudar, porque ele vai realmente simular, né, perguntas próximas ao da prova. E aí tem os simulados oficiais da Microsoft, que você consegue comprar lá na página, é um pouquinho salgado, mas tem. E tem simulados na Udemy e etc. Um monte de site aí, tá? Então, depois você vai testando, né, o quão afiado você tá fazendo esses simulados. E por último, como você pode se livrar, né, desses R$ 500 aqui, considerando o 5,18 que está hoje, como você pode se livrar, tá? A Microsoft, ela faz diversos eventos, tá? Todo ano, por exemplo, tem o Microsoft Ignite, que esse ano já confirmou, inclusive ela confirmou que vai ter esse ano mais um Ignite, geralmente ela faz 2 vezes por ano, e esse ano vai ter mais o Ignite. E esse Ignite, onde é vários dias, né, de evento e tal, geralmente ela lança essas challenge aqui, ó, Cloud Skill Challenge, onde basicamente são desafios. E geralmente esses desafios eles são linkados ao Microsoft Learning. Ou seja, vai lá no Microsoft Learning, faz toda a trilha do Power BI e no final vou te dar um voucher, tá? E esse voucher ele pode ser tanto um voucher já atribuído à sua conta Microsoft, ou então um voucher que serial mesmo, né? Que depois você vai lá e ele vai aplicar o 100% de desconto, tá? Eu fiz utilizando um voucher, eu não paguei esses 500 e poucos reais, tá? Eu esperei o momento certo, né? Aproveitei, fiz toda a trilha, consegui o voucher para me abster desse valor, tá? E também tem o treinamento Microsoft Business Application, tá? Que também é um evento da Microsoft voltado à Power Platform, e lá você também tinha diversas sessões, e aí eu participei das sessões referentes a BI, né, a dados, e no final eu ganhei um voucher também, tá? Então aqui eu participei dos 2 eventos e eu ganhei 2 vouchers. Um eu usei para o Power BI, né, para essa prova PL300, e a outra eu vou utilizar para fazer possivelmente algum de Power Apps, tá? Então fique ligado a esses eventos
aqui, porque te ajuda a ter um saving de custo, tá? Então é isso que eu queria passar nesse vídeo aqui, espero que tenha ficado bem completo. Se restou dúvidas ainda, não se esqueça de deixar nos comentários, eu vou responder todas as dúvidas, ou a maioria, as que eu souber, tá? E depois ainda pretendo fazer um vídeo como um guia completo de como você agendar a sua prova. Eu percebo que muita gente tem essa dúvida, então eu vou agendar uma prova na prática e mostrar tudo que você precisa tomar de cuidado, se atentar aos detalhes, para não ser vítima de pegadinha e acabar perdendo sua prova e o seu dinheiro, tá? Porque se você perde a prova, você perde seu dinheiro. Eles não vão te reembolsar porque simplesmente você perdeu a prova. Se você curtiu esse conteúdo, não se esqueça de avaliar deixando gostei. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, tá perdendo, ok? No mais é isso, vou nessa, valeu e falou!